Olá, bem-vindos ao canal Singular. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre fisiologia da voz. É um assunto super importante, tanto para quem já canta, quanto para quem está começando a aprender a cantar. E é um assunto que me encanta muito. Quando nós entendemos um pouco que seja sobre como a nossa voz cantada acontece, parece mesmo que nós somos feitos para cantar. Nós sabemos, é claro, que uma parcela da população apresenta algumas questões que dificultam ou mesmo impedem a fonação. Mas os seres humanos são seres de comunicação. Então, felizmente, mesmo as pessoas que não produzem ou não conseguem articular sons falados ou cantados, elas podem se comunicar por meio de muitas outras linguagens. Mas hoje nós vamos falar sobre a produção da voz humana. Isso que é tão comum para tanta gente. Em todo canto do mundo, todo mundo fala, todo mundo canta. Ou pelo menos, todo mundo pode cantar. Ainda que nem todos sejam cantores, ainda que nem todos sejam afinados, todo mundo que fala pode cantar. E conhecer um pouco sobre o que é a voz é algo que ajuda muito a quem já canta, seja por diversão ou profissão, e a quem quer começar a cantar. E também a quem faz uso da voz falada, ou seja, praticamente todo mundo. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Nós vamos falar de um modo bem resumido sobre como a voz humana é produzida. Nós temos uma estrutura muito pequena e delicada, que são as chamadas pregas vocais. Antigamente, a gente falava cordas vocais, mas não são cordas como as cordas de um violão, por exemplo. Então, o termo pregas vocais é mais adequado. As pregas vocais ficam na laringe, que é um tubo que fica na região anterior do pescoço. E essas pregas são constituídas por uma parte muscular relativamente rígida, que é envolvida por uma parte mucosa de grande mobilidade e elasticidade. Hoje nós vamos falar de um modo bem resumido. Em outros vídeos nós vamos detalhar um pouco mais sobre cada estrutura. De modo resumido, o ar que sai dos nossos pulmões na expiração, ao passar por essas pregas, encontra uma certa resistência, o que faz com que essas pregas vibrem, e essa vibração produz um som ainda bem pequeno, embora já complexo, que alguns autores chamam de som fundamental. Esse som fundamental, produzido pela vibração das pregas vocais no interior da laringe, vai ser amplificado nas cavidades da faringe, da boca, do nariz. São cavidades naturais do nosso corpo que funcionam como amplificadores. Nós temos vários alto-falantes naturais no nosso corpo. Então, esse som segue ressoando nas cavidades paranasais e supranasais, ressoa nos nossos ossos, ossos no alto da nossa cabeça, nos ombros, nas costelas, enfim, em muitas regiões do corpo. Então, aquele som inicial, produzido pela vibração das pregas vocais, vai ganhando intensidade, brilho e vai ser modulado e articulado em palavras pelos movimentos da boca e da língua. E tudo isso vai produzindo o timbre, o modo como a nossa voz vai soar. Nós temos timbres diferentes. Algumas vozes soam mais aveludadas, outras são mais metálicas, por exemplo. Observando então esse modo como a voz surge a partir de um pequeno som, produzido no interior da laringe, pela vibração de uma estrutura tão pequena e delicada como as pregas vocais, e como esse som vai sendo amplificado e modulado por tantas cavidades naturais do nosso corpo, de um jeito tal que a voz pode vir a ser ouvida em grandes distâncias, parece mesmo que nós somos feitos para cantar. E o que é mais interessante é que, apesar das estruturas usadas serem as mesmas para todas as vozes, porque somos todos humanos, apesar dos sistemas serem semelhantes e todas as vozes humanas serem produzidas exatamente desse modo, o ar que sai dos pulmões, fazendo vibrar as pregas vocais, produzindo um determinado som inicial que é amplificado e articulado pelas mesmas estruturas que todo o corpo humano apresenta, apesar disso, uma voz nunca é igual à outra. Cada pessoa terá uma singularidade na sua voz. E isso sem falar que uma mesma pessoa, é claro, pode produzir também uma grande variedade de sons para falar ou para cantar, dependendo de variados ajustes musculares, ajustes anatômicos e fisiológicos.
Sem falar também na capacidade de algumas pessoas de imitar perfeitamente os mais variados sons, sons de outras vozes, sons de animais, por exemplo. Certamente a relação entre imitação e singularidade é um assunto super interessante para quem canta, e é um assunto que nós vamos conversar muito aqui no canal Singular. Voltando ao nosso tema de hoje, quando nós compreendemos que a emissão do som da nossa voz requer o envolvimento de vários ajustes de várias estruturas do nosso corpo, nós compreendemos também por que qualquer alteração na anatomia ou na fisiologia faz tanta diferença na qualidade da nossa voz. E, diga-se de passagem, qualquer alteração emocional também. Fora ainda as questões dos ambientes nos quais os sons são produzidos e ouvidos. Mudanças na temperatura, mudanças na umidade, graus de poluição, tudo isso pode produzir muitas alterações na nossa voz. Então, para que o som de uma voz aconteça, são necessários vários ajustes de vários sistemas internos combinados a várias condições externas. Os sistemas internos seriam o sistema respiratório, o sistema fonador, o sistema ressonador, o sistema articulatório e todas as estruturas de cada um desses sistemas, ou seja, pulmões, laringe, faringe, boca, língua, dentes, palato mole, mais o sistema auditivo, que também tem uma participação importantíssima na produção de sons falados e cantados, e, obviamente, o cérebro, para coordenar tudo isso. E já que a produção da voz envolve tanto controle muscular, fica fácil entender a necessidade de se exercitar toda essa musculatura para desenvolver bem essa coordenação motora, para ter tônus, para ter precisão, saúde. Assim como em qualquer outro campo que envolva musculatura e coordenação motora, é preciso exercitar. E é disso basicamente que se trata o treinamento da técnica vocal. Por hoje é isso. Nós falamos de um modo bem resumido sobre como a nossa voz é produzida. Em outros vídeos, nós vamos conversar de um modo mais detalhado sobre os diversos sistemas e estruturas envolvidos na emissão vocal. E vamos falar também, claro, sobre os cuidados para usar bem a voz, para ter uma voz mais bonita e mais saudável. Então, por hoje é isso. Meu nome é Tereza Becil, eu sou professora de canto e aqui no canal Singular nós vamos seguir conversando sobre voz, vamos conversar sobre interpretação, estilo, performance, singularidade vocal. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, deixa seus comentários, suas sugestões. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora. Vai ser uma alegria ter a sua companhia. Um abraço e até a próxima!